Olá, seja muito bem-vindo a esse espaço que foi criado para ajudá-lo a estudar o direito penal com eficiência. Nas revisões anteriores, nós já abordamos os conceitos de crime, nos aprofundamos em um segundo momento sobre o conceito analítico de crime e hoje iremos adentrar nas teorias da conduta. Eu quero apresentar para você de forma objetiva e didática qual é a importância da conduta para o direito penal. Vem comigo! Devo lembrá-lo que o estudo de hoje faz parte de uma sequência de superrevisões que abordam aspectos relevantes da teoria geral do crime. Por isso é importante que você se inscreva agora e ative as notificações para não ficar de fora de nenhum dos nossos lançamentos. E também estamos preparando já na sequência um e-book gratuito que será distribuído aos inscritos aqui do canal. Por isso, fique sempre atento a esses conteúdos. E vamos hoje abordar as teorias da conduta. Por que se fala tanto sobre as teorias da conduta? Qual a relevância que elas possuem dentro do direito penal? Bom, devemos lembrar em primeiro momento que não existe crime ou delito, lembre-se, crime ou delito é a mesma coisa, não existe crime sem conduta. Por isso é um importante momento de delimitação, nós limitamos o alcance do direito penal. O crime sempre é uma conduta humana. Se ocorre um evento natural, vamos imaginar, nós temos ali uma tempestade, um galho de uma árvore cai sobre uma pessoa e mata essa pessoa, nós não falamos em um crime de homicídio. Se um animal feroz ataca uma pessoa, nós não falamos em um crime de lesão corporal. Necessariamente, todo crime é uma conduta humana. Isso traz uma grande diferença entre o que nós denominamos de direito penal do autor e direito penal do ato. Prevalece no direito penal brasileiro o direito penal do ato. Nós iremos punir uma pessoa pelo que ela fez e não pelo que ela é. Porque se nós trabalhamos com qualidades pessoais do agente para a definição do crime e da pena, nós estamos trabalhando com o direito penal do autor, como ocorreu na Alemanha nazista. Mas é importante destacar que existem resquícios do direito penal do autor em nosso ordenamento jurídico. E um exemplo é a reincidência. Verifiquem que se duas pessoas praticarem o mesmo crime, praticarem a mesma conduta, lá na dosimetria da pena, em se verificando a reincidência, nós temos ali um aumento de pena, porque a reincidência é uma agravante, então por isso que ela irá incidir na segunda fase da dosimetria da pena. Mas prepondera, ou seja, prevalece a ideia de que nós vamos punir uma pessoa pelo que ela fez e não pelo que ela é. Por isso, direito penal do autor e direito penal do ato. Quando nós trabalhamos com o direito penal do autor, também se destaca a presença do direito penal do inimigo, que já foi objeto de outra videoaula aqui do canal. Por isso eu só faço agora esse link para que depois você possa seguir estudando esse assunto. E também quando nós falamos em conduta, não podemos deixar de destacar que a conduta sempre é um fato humano voluntário. Voluntário, vontade. Então não existe conduta sem vontade. Mais adiante, nós trabalharemos com as hipóteses de ausência de conduta e todas elas, ainda que exista o envolvimento do ser humano, não configuram uma conduta porque são situações involuntárias. Então, sem vontade não há conduta. É importante também destacar quais são as funções do conceito de conduta. Atenção, anote com cuidado esse ponto, porque ele não é abordado por todos os autores. Você vai encontrar esse ponto justamente dentro da obra do professor Juarez Cirino dos Santos. E o professor Cirino dos Santos nos destaca, então, que a conduta desempenha uma função de unificação, tanto é que antigamente os livros colocavam sempre teoria da ação, a ideia de ação em sentido amplo, mas hoje nós trabalhamos com conduta, porque a conduta engloba ação e omissão. Por isso, unificação. Nós envolvemos dentro do conceito de conduta tanto comportamentos omissivos, não fazer, como comportamentos comissivos, um fazer. Também destacamos a função de fundamentação, porque nós verificamos que todo o conceito analítico de crime está fundamentado sobre o conceito de conduta. O nosso objeto de valoração é a conduta. A tipicidade, a antijuridicidade e a culpabilidade, como nós abordamos na revisão anterior, são juízos de valor que recaem sobre a conduta, são predicados da conduta. Por isso ela é a nossa base psicossomática. Por isso exerce então a função de
fundamentação. E por fim, lembre-se da função de delimitação. Por quê? Ao trabalharmos, ao exigirmos especificamente a presença de uma conduta para o conceito de crime, com isso nós delimitamos o alcance do direito penal. Se nós estamos diante de uma lesão ao bem jurídico, mas que não é causada por uma conduta humana, nós não teremos o crime, por isso o direito penal não vai incidir sobre essa situação. Vamos imaginar a hipótese, como eu disse agora há pouco, de um desastre natural causando uma lesão ao bem jurídico. Nós não temos conduta, nós não temos um crime. Ou ainda que ocorra a participação do ser humano, se é um comportamento humano involuntário, ele vai se enquadrar em uma das hipóteses de ausência de conduta e não será também alcançado pelo direito penal. Por isso, são 3 importantes funções para o direito penal que são desempenhadas pelo conceito de conduta. Vamos apresentar para vocês, obviamente que de forma rápida, porque claro, aqui seria um conteúdo a ser trabalhado em várias horas de estudo, mas apenas agora, cumprindo o nosso objetivo de uma revisão, vamos apresentar para vocês quais são as teorias da conduta. As principais teorias são estas. Primeiro, nós temos a teoria causalista, ou causalismo, ou teoria causal naturalista, que foi inicialmente desenvolvida por esses 2 autores, Franz von Liszt e Ernst von Belling, que dão início à dogmática do direito penal. Inclusive se fala da escola de von Liszt. Aqui ocorre o surgimento do direito penal como ciência, e depois o causalismo ele é reformulado, ele é melhorado com os estudos principalmente de Edmund Metzger. Por isso são os 3 principais representantes do causalismo. E lembre-se que o causalismo trabalha com um conceito puramente objetivo de conduta, por isso causalismo, porque equipara a conduta a um mero processo causal. Nós teremos na sequência uma revisão específica para trabalhar com maior profundidade sobre o causalismo e sobre o finalismo. Por hora, ficamos com essa observação rápida. Então lembre-se, causalismo trabalha a conduta como um mero processo causal. Na sequência, nós temos a teoria finalista, que é desenvolvida por Hans Welzel, que é a teoria que é utilizada hoje pelo Código Penal. O finalismo propõe um conceito de conduta absolutamente distinto, porque não se prende apenas à ideia de que a conduta é um mero processo causal, mas entende que a conduta tem o seu início na esfera subjetiva, e essa esfera subjetiva surge, então nós iremos também trabalhar com as fases da conduta, mas surge na esfera subjetiva e depois se exterioriza. Então a conduta não é puramente objetiva, ela é objetiva, mas também possui elementos subjetivos. Um conceito misto, complexo ou finalista de conduta possui esses 2 elementos. Então este é o finalismo. E com o advento do finalismo, nós temos uma mudança em todo o conceito de crime. Porque lembre-se que nós falamos agora há pouco que a conduta é o nosso objeto de valoração. Se eu mudo a forma como eu entendo a conduta, isso terá reflexos sobre todo o restante do conceito de crime. Então nós temos aqui o causalismo, o finalismo e depois teorias pós-finalistas. Temos a teoria social da conduta, defendida por Wessels, temos aí o principal representante, é claro, vai entender a conduta como um comportamento socialmente relevante. Nós temos as teorias funcionalistas, dividindo-se em funcionalismo teleológico ou moderado, de Roxin, que coloca então a ideia, justamente na ideia da política criminal, na proteção dos valores comunitários. Claro, tudo isso em uma apertada síntese, eu não posso me aprofundar muito sobre essas teorias agora, sobre todas elas. E temos também o funcionalismo sistêmico ou radical de Günther Jacobs, que coloca como função do direito penal e a conduta, então, sendo redefinida dentro dessa ideia então, de proteção da norma. São pontos principais dentro do funcionalismo, sobre a teoria da ação significativa, que é defendida, então, concebida por Vives Anton e defendida aqui no Brasil com os estudos valiosos do professor Paulo César Busato. Devo destacar que agora, para a graduação, vocês precisam estudar com maior cuidado as teorias causalista e finalista. Por quê? Porque a teoria finalista é a teoria adotada hoje. Ela possui uma série de críticas, uma série de limitações, mas ainda é a teoria utilizada hoje. Por isso que nós seguiremos com nossas revisões, todas elas tendo como teoria de base a teoria finalista, ainda que ela mereça uma série de críticas e possua também uma série
delimitações é a teoria utilizada pelo nosso ordenamento jurídico, recepcionada pelo nosso ordenamento jurídico a partir da reforma da parte geral de 1984. Mas para você que está se preparando para um concurso público de maior exigência técnica, como um concurso da magistratura, Ministério Público, concurso para defensorias, é importante estudar com cuidado as teorias pós-finalistas, que, claro, aí também dentro do estudo de uma pós-graduação em direito penal, são teorias que são abordadas com maior profundidade. Mas, em um primeiro momento, na graduação, nós trabalhamos com o causalismo, que é a primeira teoria, e depois com o finalismo, que é a teoria atual. Mas não esqueça, então, da existência destas outras teorias. E na próxima revisão, nós iremos apresentar para você, com maior profundidade, as diferenças entre o causalismo e o finalismo. Lembrando que a teoria atual é o finalismo, ou teoria final ou finalista, que foi recepcionada com a reforma da parte geral, ocorrida em 1984. No estudo de hoje, você pode revisar de forma objetiva e didática qual é a importância da teoria da conduta, quais são as funções desempenhadas pela conduta dentro do conceito analítico de crime e, por fim, avaliar quais são as concepções que surgiram dentro da doutrina do direito penal. Nós temos primeiro a teoria causalista, depois teoria finalista e algumas teorias pós-finalistas. Eu encontro na próxima aula, quando abordaremos especificamente as diferenças existentes entre a teoria causalista e a teoria finalista. O aguardo já na próxima videoaula.